Olá, alunos! Dando continuidade à disciplina Gestão de Floresta, hoje abordaremos o tema Biodiversidade e Unidades de Conservação. Bom, desde a primeira aula nós falamos da grande importância da biodiversidade para o planeta. A biodiversidade, ela representa a variedade de vida na Terra. Trata-se de relações complexas entre seres vivos e o seu meio ambiente. E ela vai incluir tanto espécies silvestres quanto as espécies domesticadas, recursos biológicos e os recursos genéticos. A importância da biodiversidade no Brasil tem-se por possuir a maior fatia da biodiversidade mundial. Ou seja, nós temos no Brasil 15 a 20% da biodiversidade que há no planeta. Nós somos o primeiro entre os países megadiversos. E metade do PIB brasileiro advém de usos diretos da biodiversidade. Além de mais de 8% do território ser composto por unidades de conservação. O Brasil é o país com a maior diversidade de espécies no mundo, possuindo 6 biomas terrestres e 3 grandes ecossistemas marinhos. São mais de 103.870 espécies animais e 43.020 espécies vegetais conhecidas no país. Suas diferentes zonas climáticas favorecem a formação de zonas biogeográficas, ou seja, os biomas. A exemplo da floresta amazônica, a maior floresta tropical úmida do mundo, o Pantanal, maior planície inundável, o Cerrado, com suas savanas e bosques, a Caatinga, composta por florestas semiáridas, os Campos dos Pampas e a floresta tropical pluvial da Mata Atlântica. Possui ainda uma costa marinha de 3,5 milhões de quilômetros quadrados, que inclui ecossistemas como recifes de corais, dunas, manguezais, lagoas, estuários e pântanos. Possuímos também uma série de ameaças à nossa biodiversidade, que podem ser observadas cotidianamente em todos os municípios do país, como a perda de habitat, provocada principalmente pelo desmatamento e as queimadas, a fragmentação dos ecossistemas, provocado pelo uso irregular dessas áreas, a superexploração dos recursos e a introdução de espécies exóticas, que provocam uma série de impactos a esses ambientes naturais. Visando proteger estas grandes áreas, o legislador resolve adotar o Decreto Federal que advém com a Política Nacional da Biodiversidade, o Decreto Federal número 4.339, de 2002, cujo objetivo geral da Política Nacional de Biodiversidade é a promoção de forma integrada da conservação da biodiversidade e da utilização sustentável de seus componentes, com a repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da utilização dos recursos genéticos, de componentes do patrimônio genético e dos conhecimentos tradicionais associados a esses recursos. Foi criado também o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que trata-se do conjunto de todas as unidades de conservação existentes no país. As unidades de conservação são áreas protegidas criadas legalmente e elas podem ser administradas tanto pelos entes federativos, pelo governo federal, pelo estado e pelo município. O Sistema Nacional de Unidade de Conservação foi criado pela Lei nº 9.985, de 2000. E ele regulamenta o artigo 225 da Constituição Federal. Tem os seguintes objetivos: assegurar a proteção e conservação da natureza, manter a diversidade biológica, minimizar a interferência humana e manter os ecossistemas brasileiros.
As unidades de conservação podem ser divididas em duas categorias. As unidades de proteção integral, que são aquelas onde não é permitido o uso, cuja definição dada pela Lei nº 9.985 é a de: o objetivo básico das unidades de proteção integral é preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção dos casos previstos nesta lei. E o que são os usos indiretos dos recursos naturais? São aqueles usos que não incluem coleta nesses ambientes, tá? Ou seja, por exemplo, um parque nacional, ele é uma unidade de proteção integral. O que é permitido? Apenas a pesquisa, contemplação, visitação e algumas atividades de lazer. Já as unidades de uso sustentável, conforme é definido no Sistema Nacional de Unidades de Conservação, o objetivo básico dessas unidades de uso sustentável é compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais. Bom, como foi falado na aula 2, o termo conservação, ele requer o uso, ele permite o uso destes ambientes. Claro que é o uso sustentável, baseado em um plano de manejo. Dentro dos grupos de unidades de proteção integral, nós podemos exemplificar, aliás, definir 5 tipos de unidades, conforme diz o artigo 8º da Lei do SNUC. Ou seja, a estação ecológica, reserva biológica, parque nacional, monumento natural e o refúgio de vida silvestre. Estes são tipos de unidades de proteção integral definidas pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Bom, já as unidades de uso sustentável, ou seja, as que permitem a utilização dos recursos, algum tipo de utilização, ou seja, a coleta, outro tipo de utilização, são as seguintes categorias. Área de proteção ambiental. A área de proteção ambiental, ela é o tipo de unidade de conservação mais permissiva. Inclusive, é o tipo de unidade de conservação onde as pessoas moram, onde pode haver comércio. Área de relevante interesse ecológico, as florestas nacionais, aí entram também, podem ser florestas estaduais ou florestas municipais, dependendo do gestor que a criou, porque o município e o estado também têm o poder de criar unidades de conservação municipais e estaduais. Reservas extrativistas, não só floresta nacional, mas qualquer um tipo de unidade de conservação que estejam elencadas dentro da Lei 9.985, da Lei do SNUC. Reserva extrativista, reserva de fauna, reserva de desenvolvimento sustentável e, por último, reserva particular do patrimônio natural. Bom, agora eu coloquei para vocês um quadro ilustrativo que faz um resumo das categorias de unidades de conservação, tá? Observe bem em cima que tem as unidades de uso sustentável, tá? Como eu falei, são as unidades que permitem o uso, permite coleta, permite algumas atividades, desde que não seja o uso direto desses recursos, tá? Ou, aliás, não o uso direto, mas o corte, não permite o corte de madeira, tá? O objetivo dessas unidades de uso sustentável, conforme está na Lei 9.985, seria de compatibilizar a conservação, como foi falado na segunda aula, tá? A conservação permite o uso da natureza como uso sustentável, tá? Daí vale lembrar que uso sustentável está ligado
a definição de sustentabilidade, que é o quê? A utilização do recurso ambiental pela geração presente, permitindo que as próximas gerações possam utilizar esses recursos também. Ou seja, ele vai ser um uso baseado num planejamento, necessariamente num plano de manejo, para o caso das unidades de conservação, de parcela de seus recursos naturais. No plano de manejo da unidade de conservação, ele vai definir quais são as áreas prioritárias que são permitidos esse tipo de uso, tá? Então, quais são essas unidades onde você pode fazer o uso sustentável, tá? Sempre lembrar, uso sustentável, que permite o quê? Que pressupõe o quê? O uso que é viável economicamente, que é socialmente justo e ambientalmente correto, tá? Então, quais são as categorias? Área de preservação ambiental, reserva extrativista, a chamada RESEX, área de proteção ambiental, a muito conhecida que nós temos, a APA do Delta do Parnaíba, né? Então, ela é utilizada turisticamente, é utilizada a atividade de comércio, residencial. Reserva extrativista, a floresta nacional, floresta estadual ou florestas municipais. Áreas de relevante interesse ecológico, reserva de fauna, reserva de desenvolvimento sustentável e reserva particular do patrimônio natural. É interessante falar da reserva particular do patrimônio natural, porque ela é uma reserva onde o proprietário ele pode procurar o gestor, tá? E definir uma parte da sua área ou até a sua área inteira como uma unidade de conservação, tá? E esse tipo de unidade, que ela é particular, ou seja, a gestão dela vai ser, onde a gestão vai ser particular, será a reserva particular do patrimônio natural. E, por outro lado, as unidades de proteção integral. Estas já não permitem o seu uso direto, né? Então, mas também devem conter o seu plano de manejo. O que é o plano de manejo da unidade de conservação? É um projeto que ele vai determinar as áreas e cada área daquela unidade, ela vai dizer quais as atividades são permitidas dentro da unidade de conservação, tá? Então, conforme a lei do SNUC, o objetivo das unidades de proteção integral é preservar. Como foi falado na aula 2, o termo preservação, não há possibilidade do uso direto dos recursos. Preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto de seus recursos. Então, elas são 5 categorias. A estação ecológica, no Piauí nós temos uma estação ecológica, que é a Estação Ecológica Uruçuí-Una, que fica no município Baixa Grande do Ribeiro. Parque Nacional, nós temos 2 parques nacionais, o Parque Nacional de Sete Cidades, Parque Nacional Serra da Capivara, Reserva Biológica, Refúgio de Vida Silvestre e o Monumento Natural. Bom, é importante ressaltar que a utilização, tanto em unidades de proteção integral quanto unidades de uso sustentável, ele vai depender de um plano de manejo desta unidade de conservação, tá? Não se pode fazer nenhum tipo de atividade incluindo uso direto ou não, sem que haja um plano de manejo já pré-existente nesta unidade de conservação. E aí vai caber ao gestor, tá, fazer esse plano de manejo. No caso, se a unidade de conservação for federal, vai ser o gestor federal. O gestor federal das unidades de conservação atualmente é o Instituto Chico Mendes, o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, conhecido como ICMBio. No estado do Piauí, o gestor vai ser a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, né? E nos municípios serão as secretarias municipais de meio ambiente ou outro órgão que fora criada para tal objetivo.
Bom, pessoal, essa é a nossa última aula. Eu espero que vocês procurem aprofundar os assuntos no material complementares, tá? E um bom estudo para vocês.